Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Chegamos à quinta-feira na leitura do nosso alimento diário com o tema As revelações do Senhor não nos podem conduzir ao orgulho. E o versículo proposto para ler com oração é 1 Pedro 5, 5b até o 6. Fala assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. O irmão ele começa a dissertar a respeito das revelações de Paulo, né? Que Paulo ele foi levado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Então essas palavras Paulo se refere, ele não se coloca, né, como se fosse ele, mas nós sabemos que o contexto revela que Paulo fala dele, nessas revelações. Mas para se guardar, Paulo ele não referiu que era ele, mas ele se referia a tal homem, né, a tal pessoa, ou seja, na terceira pessoa. E a seguir, né, o irmão ele começa a definir e a esclarecer pontos polêmicos, que é a questão do Hades, a questão do paraíso, que nós vamos ver hoje. Em Lucas 16, 19 a 31, o irmão cita uma ilustração, né, onde duas pessoas morrem, um mendigo e um rico. E quando eles chegam no Hades, eles entram em conflito e o mendigo está no seio do Abraão. É revelado que o mendigo está no seio do Abraão, quanto ao rico está do outro lado, né? E aí o rico ele pede, né? Ele pede um favor a Abraão. Vamos ler o versículo. Disse, porém, Abraão: filho, mas antes disso ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então é revelado um grande abismo entre eles. E Abraão estava com o rico, aquele que fez boas obras. E aí o irmão define no terceiro parágrafo, dizendo que esse lugar existem duas seções, tanto o lado bom e o lado ruim. O lado bom é chamado de paraíso, e o lado ruim é chamado o lugar onde as pessoas vão que fazem coisas ruins, né? Lá o fogo é alto e tremendo. No quarto parágrafo, ele fala da questão do Hades com as suas duas seções. É o lugar temporário, como se fosse uma sala de espera, onde todos os mortos aguardam a ressurreição para o dia do julgamento. Então aqui ele define na questão do que é o Hades. E o Hades é um lugar temporário. Então todos que morrem, nós, tanto os bons como os ruins, o crente como o incrédulo, o ateu, eles vão para o Hades, eles são recepcionados no Hades. E lá eles esperam pelo julgamento de Deus. Os que praticam coisas boas vão para, os que são salvos vão para o paraíso, chamado lado bom do Hades. E os que praticaram coisas ruins esperam no lado ruim, onde tem o fogo. Aí fala, portanto, o paraíso é a seção agradável do Hades e fica debaixo da terra.
Então Lucas 23, 39 a 43, ele define onde fica o Hades, onde fica o paraíso, que é no coração da terra. Ele mostra no momento da crucificação de Jesus, um dos malfeitores, ele pede a Jesus, ele crê no Senhor e pede para que quando o Senhor entrar no seu reino, ele lembrar dele. E Jesus, ele define: Jesus, lembra de mim, assim fala o malfeitor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor Jesus. E outros registros também mostram na questão do paraíso, Mateus 12, 40, onde mostra na questão do Filho do Homem, é necessário passar 3 dias, assim como Jonas, passou 3 dias no coração do peixe, dentro do peixe, é necessário que o Filho do Homem passe 3 dias, no coração da terra. Em Efésios também fala, 4, 9, até as regiões que está claro que Jesus desceu até as regiões inferiores da terra, para depois subir às alturas. Ele fala assim: desceu às regiões inferiores ao Hades, e após 3 dias Deus rompeu os grilhões da morte, operou a ressurreição, elevou às alturas, aleluia. Diante dessa revelação, percebemos que o universo é composto de 3 partes: a terra, é onde vivemos, os céus, incluindo o terceiro céu, e o Hades, região debaixo da terra. O apóstolo Paulo esteve nos 3 locais, na terra, terceiro céu e paraíso. O que Deus lhe revelou e as visões a que ele teve acesso são inefáveis e maravilhosas demais. Então, louvado seja o Senhor. Paulo, ele teve um grande privilégio. Ele foi privilegiado em ter essas revelações, e ele teve nos 3 lugares. Então, louvado seja o Senhor. Ele fala, aí ele aplica o versículo que foi proposto para ler com a oração, que é 1 Pedro 5, de 5b a 6, que Deus resiste aos soberbos. Então, essa é a necessidade de nós mantermos, é um risco que as pessoas que servem ao Senhor se orgulhar. Então, muitas vezes nós achamos que só nós servimos, nós achamos que nós somos capazes, que o Senhor nos escolheu porque nós temos alguma habilidade. Isso é engano, amados. Devemos nos guardar por detrás das pessoas. Há muito tempo eu ouvi um irmão falar que um verdadeiro serviço de excelência está onde você, quem serve, se esconde atrás de outros irmãos. Então essa deve ser a nossa atitude. Devemos esconder atrás dos irmãos. Devemos ser aquela junta de suprimento, onde levam as pessoas a servirem. E nós devemos nos esconder por detrás das pessoas. Ele fala assim no último parágrafo: uma perigosa armadilha para o ministro da nova aliança é sim soberbecer e roubar a glória de Deus. O Senhor nos tenha abençoado muito na comportagem dinâmica, no Expo Livro e no Posso Orar por Você, no Avança Jovem. Não nos podemos orgulhar, mas devemos humilhar-nos diante do Senhor. Então devemos seguir o exemplo de Paulo. Devemos deixar que as pessoas falem do nosso serviço. Não devemos falar do nosso serviço e nem nos orgulhar, mas devemos nos esvaziar e nos despojar. Então, louvado seja o Senhor. A pergunta de hoje é: como deve ser o coração de um ministro da nova aliança diante do avanço da obra do Senhor? Nos manter humildes e nos manter submissos à nossa liderança. Então, louvado seja o Senhor.